Começando, você pôs pra gravar aí? Tá com bateria fraca. Então vamos lá. Você vai pôr? Cometi a falha. Não, mas o meu tá bom. Esqueceu o microfone. Quinta, 18 de fevereiro de 2016. Esse é o nosso primeiro PG oficial do ano, depois de 5 de pré-temporada. Um que era para ter acontecido e não aconteceu. E é isso aí, a gente vai começar o estudo do Evangelho de João assim que o Robson parar de olhar pro celular do André. Estamos... Entendendo o que ele tá vendo. Não é bonito, velho. Estamos nós aqui de novo, eu, Robson e André. Isso já aconteceu algumas vezes esse ano. E ano passado umas 2 também. E a gente vai estudar João então, como eu já tinha dito e vou dizer agora oficialmente para quem estiver ouvindo, a gente vai fazer um panorama introdutório hoje, mas já adentrar brevemente no texto para degustar um pouco do que é esse prólogo aqui do Evangelho de João. Eu vou dizer também um pouco para vocês o porquê da gente fazer assim. Mas primeiro, então, vamos direto para o texto. A gente vai ler os versos 1 a 18. É 1 a 18? É 1 a 18. Todo mundo na área. E a mim? Esse é seu. Esse que é conhecido, né? É chamado de o prólogo do Evangelho. A gente vai ver que a partir do verso 19, João começa a falar do seu xará, de João Batista, né? Narra as palavras de João Batista, quando vieram para ele perguntar quem ele era, e ele testificou que ele não era o Cristo. Mas antes disso, a gente tem esses 18 versículos que os eruditos costumam chamar de o prólogo, né? Aquela introdução, aquelas primeiras palavras antes mesmo do que seria já em si o Evangelho de João, que é um texto brilhante, belíssimo, dos mais bonitos que deve existir na Bíblia e por isso também dos mais profundos. Não é raro você encontrar pessoas que, apesar de ver beleza aqui, não entendem perfeitamente o que está sendo dito. Eu acho que, não sei vocês, mas eu mesmo me incluo dentre os que não entendem completamente o que está escrito aqui e que vai, obviamente, buscar compreender melhor. Mas, como eu li certa vez, o Lúcio dizendo, é um texto que, quando você começa a entender, assim, a ver a profundidade do que está sendo dito, causa muito deleite. E que Deus nos ajude. A gente vai caminhar muito devagar nesses primeiros versos, e eu já explico para vocês sobre essa metodologia, mas vamos ler então cada um versículo, versos 1 a 18 do Evangelho segundo João. Começando do primeiro e clássico verso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou dizendo: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Amém. Qual que é a sua versão? Isso. Não é Ara, não. Não, Ou é uma Ara... é a Pinheiros. Fala aí. Tem que falar, né? Não falar é um absurdo. É a versão Pinheiros. Não fala. Não muda só um pouco a ordem assim da frase, mas enfim. Esse é o Evangelho de João. A gente vai falar um pouco sobre a autoria dele, mas eu queria, antes de falar sobre a autoria dele, e antes de falar sobre o propósito, que é a primeira coisa da qual a gente vai falar o que eu estou fazendo para preparar essa aula. A gente tem uma revista, né? Mas aí eu estava pensando hoje assim, caramba, não dá para... João é um evangelho muito profundo, várias e várias pessoas escreveram sobre eles. Eu preciso pegar alguma coisa assim que essas pessoas escreveram textos clássicos sobre João, escreveram, preciso pegar algo disso, então não dá para ficar assim em só um material, né? No caso a revista. E aí eu lembrei que dava para recorrer a gigantes, né? Por exemplo, eu fui a Calvino, lá no comentário que tem disponível em PDF, tem disponível virtualmente lá na biblioteca João Calvino da Fiel. Peguei esse livro que eu tinha lá em casa, que não parece ser o melhor comentário bíblico de João de forma alguma. Vou ver se eu pego algumas folhas assim, por fotografia com meu cunhado lá do comentário do Carson, que é pelo jeito um baita comentário. Mas esse aqui é da Vida, novo comentário bíblico contemporâneo. Ele me ajudou assim com algumas questões, mas quanto ao texto ele é bem superficial, dá uma passada bem por cima assim, mas eu vou acabar usando ele um pouco. E aí eu lembrei de um vídeo também que eu tinha comentado já com o André, tinha passado para ele inclusive, um vídeo do Piper pregando em João. Ele fez uma exposição em João lá na Bethlehem, não sei se do livro inteiro, mas com legendas em português eu sei que tem pelo menos 3 vídeos, né? E aí ele fica ali nos primeiros versos de João, capítulo 1. Então eu recorri a esses caras para me ajudarem, né? Para nos ajudarem. Então, muito do que eu for falar aqui, a grande parte, obviamente, é original desses caras ou de outros caras a quem eles recorreram, né? Mas, obviamente, muito pouco de mim mesmo. E obviamente, a gente vai precisar de recorrer a muito auxílio, por quê? Porque é um texto não fácil e é um texto relevante para a fé cristã. A gente precisa entender esses textos aqui, então a gente precisa se valer desses auxílios. E aí uma confissão para vocês. Hoje eu peguei assim, o primeiro versículo, comecei a meditar nele assim, e aí na verdade eu fui para alguns outros lugares. Eu acabei encontrando, por exemplo, um comentário do primeiro versículo só de João capítulo 1, do F.F. Bruce, que escreveu Merece Confiança, o Novo Testamento, né, um erudito da Bíblia, e escreveu o cânon das Escrituras também. E aí aos poucos eu percebi uma coisa que eu já devia saber, né, já devia estar claro para mim, que realmente não dá assim para correr com esse texto, e não dá para achar que a gente vai sentar aqui durante alguns minutos e eu vou sentar lá durante algumas horas e em uma breve reflexão vou tirar o mínimo necessário para a gente aqui. Não dá. Esse não é um texto. Há textos, todos os textos da Bíblia são palavras de Deus, são valiosos por causa disso, mas obviamente há textos pelos quais você consegue passar mais rapidamente, sem muito problema, não são tão densos assim, mas esse não é o caso, de forma alguma. Então eu olhei,
para o primeiro verso de João 1:1 e eu falei assim, não vai dar para falar plenamente disso hoje, a gente precisa de uma introdução, eu preciso pensar mais nisso daqui, eu preciso ler melhor o que o Calvino disse. Ele escreveu umas 3, 4 páginas só sobre o primeiro versículo, e eu não consegui captar na primeira leitura. Então, para ser justo assim com esse estudo, eu falei, não, calma, vamos lá naquilo que dá para ser aprendido por agora, né, que é essa coisa panorâmica, introdutória. E aí, quando for para começar, a gente começa, se necessário for, estudando o que o termo grego significava. Por exemplo, esse termo aqui que é traduzido como verbo, que no grego é logos, né? É um termo importantíssimo para a gente entender. Então não dá para ficar passando por ele assim e fingindo que a gente entendeu e fingindo que a gente atingiu a profundidade do texto. Eu quero realmente ser profundo, já que a gente está se dispondo a estudar esse evangelho. Então hoje a gente vai fazer, como eu disse, uma breve introdução panorâmica, falar de algumas coisas como propósito, o autor, um pouco da essência do formato desse prólogo aqui. Muito do que eu vou dizer está lá no primeiro vídeo do Piper sobre esse evangelho, mas é isso, né? E inclusive eu já digo para vocês o que o Piper diz quando ele está pregando esse texto, que aí nos remete à metodologia. Lá na revistinha que a gente tinha se proposto a usar, a primeira aula, por exemplo, é dos 17 ou 18 primeiros versículos. Não dá para a gente fazer isso de forma alguma. A gente não vai fazer isso. Eu compro briga se for necessário assim, para que a gente não faça isso. E o Piper mesmo diz assim, que se a gente demorar demais, talvez a gente fique a vida inteira no livro, e aí realmente não dá para fazer isso. Mas nesse começo aqui, que é muito denso, é preciso ir devagar. Ao longo do livro, em algumas narrativas e tal, quando João começa a repetir coisas que ele já disse, dá para correr, dá para avançar mais rapidamente, dá para falar de vários versículos numa lição só, mas não é bom que a gente faça isso no começo, é bom que a gente vá devagar. Então, assim como o Piper fez, a primeira pregação dele é sobre os 3 primeiros versículos, a gente vai fazer também, a gente vai bem devagar, pelo menos no começo, aí depois dá para a gente seguir o ritmo da revista lá, falando de vários versículos, de várias passagens talvez, de uma vez, numa aula só. Hoje, por exemplo, a gente vai só tocar o verso primeiro, nem vamos exaurir o que ele tem a nos dizer. Mas antes disso, então, já que eu confessei essas coisas para vocês, falei um pouco sobre essa metodologia de começar lento por necessidade e depois ir ampliando a velocidade, a gente vai entender qual que é o propósito desse livro de João. E para isso, alguém leia João 20 e 31. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Lê na versão verdadeira. Eu encontrei Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, por que João escreveu esse texto? Por que João relatou essas coisas? Creiamos ou creiais aqueles que eram, para quem foi endereçado nesse livro, que Cristo é o Deus verdadeiro. É isso, é para que haja fé em nós. Portanto, quando um livro apresenta o seu propósito, o Adler mesmo vai dizer isso, né? Quando o autor dá dicas sobre o propósito, sobre o motivo, é bom a gente captar essas coisas, né? Porque quando não há esse tipo de coisa, às vezes a gente tem que pesquisar pelo contexto, pela história do autor e tudo mais. Mas quando no próprio livro o autor dá essa dica e diz, essas coisas foram escritas por causa disso,
com esse propósito, por esse motivo, eu preciso me atentar para isso. Então João 20:31 diz que João, ao escrever essas coisas, ao relatar a vida de Jesus, ao nos deixar o relato do Evangelho, tinha como intuito que a gente cresça em Jesus Cristo, de tal forma que quando, portanto, eu pego um livro que deixa claro o seu propósito e eu leio ele de todas as formas, mas não cumpro esse propósito, eu falhei. Então, o propósito para o qual João foi escrito foi para que a gente tenha fé. Então, a gente falha se a gente não, se fé não nos é gerada, se a gente não amplia a nossa fé, se a gente não crê enquanto a gente lê esse livro. Isso é importante. Só que aí, vem uma questão que talvez tenha vindo para vocês. Então esse é um livro para incrédulos. Interessante que essa é uma questão aparentemente muito legítima. Esse tal de Hansey, não sei como é que fala isso aqui. Michael, porque tem um E aqui, Michael, sei lá, que é o novo comentário bíblico contemporâneo da editora Vida. Ele fala isso que eu vou falar, o Piper fala isso. Então aparentemente é uma dúvida bem legítima de ser tratada. Se João fala que ele relatou essas coisas para que as pessoas que fossem ler o seu evangelho crescem, viessem a crer, então ele é um livro para incrédulos? O Piper mesmo fala assim, é como se alguém dissesse, não, João escreveu esse livro para incrédulos, eu sou crente, então vou ler Romanos. É esse o caso? Eu não acredito que seja isso, acredito até que seja para aumentar a nossa fé, Já foi falado durante algum PG sobre a garantia do cristão, Então acho que é isso. É esse o ponto. Quando ele diz que é para que tenham fé, é para que aqueles que não têm venham a ter a fé que não tinham, e que aqueles que têm permaneçam nessa fé, porque se não permanecerem nessa fé, significa que nunca tiveram. E como que a gente ganha fé? Por meio da palavra, A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Mas a fé também se mantém por meio da palavra. A gente já falou tantas vezes de vida devocional. O Robson há algumas semanas pregou sobre isso no Salmo 1. Como é que um crente permanece de pé? Não negligenciando a palavra, pelo contrário, indo a ela, se fortalecendo nela, porque por meio da sua leitura, enquanto a gente vai à palavra de Deus, Deus gera e amplia a nossa fé. Então obviamente esse é um texto para incrédulos e é um texto para crentes, para que a gente continue tendo fé em Jesus Cristo. Portanto, a gente falha quando a gente lê João, se também a nossa fé não é aumentada. E esse livro tem tudo para fazer a nossa fé aumentar, porque ele foca naquele que é o objeto da nossa fé, Jesus Cristo, naquele que é o próprio autor e consumador da nossa fé. Diz coisas maravilhosas sobre ele, coisas que são centrais, profundas, que são, portanto, as coisas nas quais a gente devia estar muito firmes. E nesse sentido, que Deus nos ajude a ter fé criada e ou ampliada enquanto a gente lê esse texto. Esse é o propósito. Mas e quanto ao seu autor? Eu não sei se vocês sabem, a gente falou em um dos primeiros PGs do ano passado, mas rigorosamente todos os evangelhos são anônimos. Todos. Mateus não escreve, eu sou Mateus e eu que estou escrevendo isso aqui. Escreve. Mateus foi aquele publicano. Não fala. Marcos não faz isso. Lucas faz. Lucas faz, Eu não sei se ele chega a falar, mas acontece que ele endereça alguém. Ele endereça Teófilo. Vamos ler o comecinho lá de Lucas. Então já se deduz. O prefácio, versos 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo,
uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Mas ele não fala que é Lucas, né? E aí uma coisa é... Por dedução. Então, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos, nem João. E aí o que a gente tem? Primeiro, que não é o mais importante, mas primeiro, fontes históricas, né? Lucas provavelmente, que escreveu Lucas e Atos, talvez na forma dele escrever e tal, eu preciso conferir isso, eu não sei perfeitamente, mas haja muito pouca dificuldade em atestar que ele que escreveu esse livro, né, que na verdade era um livro com 2 volumes, Lucas e Atos. Então talvez não haja dificuldade quanto ao fato de ter sido ele o escritor. Nos outros evangelhos, e na verdade em relação a todos, paira alguma dúvida. Não dá para você bater o martelo e dizer com certeza, mas o fato é que é muito difícil você dizer que não são esses caras, né? E um dos motivos é que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos ali, atestavam a autoria desses aqui que estão com nome nas nossas Bíblias hoje, inclusive João. A gente vai ver todos aqueles pais apostólicos, os pais da igreja ali do primeiro e do segundo século, na verdade do segundo século, né, falando e atribuindo a João a autoria desse 4º evangelho. Então, esta muito pouca dúvida de que seja João. Mas, de novo, rigorosamente é um texto anônimo. Não é como, o que eu quero dizer? Não é como as cartas de Paulo, em que Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. É esse o ponto. Mas não tem muito porquê, historicamente, a gente contestar que seja de João. O que a gente sabe, e aí a gente sabe do próprio livro. Vamos ler o último capítulo de João, capítulo 21, verso 24. Na verdade, que é uma morreria, né? a partir do 20, vamos ler do 20 ao 24, cada um versículo. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo, presta atenção nessa expressão, o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? 21. Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então o que ele diz no verso 24? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. O que ele está dizendo? Este é o autor desse evangelho. Este, quem? De novo, ele não diz João. O que a gente pode ter com certeza? Que este é o discípulo a quem Jesus amava. E aí ele cita um trecho aqui, um acontecimento que eu quero só relembrar com vocês. O André vai ler para a gente João 13, 23, que é o que ele diz que aconteceu lá na Santa Ceia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. 13, 23? Vai até o 25. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Isso. Então eles estão ali, né? Jesus diz que alguém o vai trair, e aí Pedro pergunta para esse discípulo
Ou seja, Pedro não estava tão próximo assim a Jesus, esse discípulo estava. E aí ele vai perguntar para Jesus, e aí ele mesmo relata que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Ou seja, era alguém muito próximo, era alguém que sentava do lado de Jesus. E aqui no finalzinho, quando ele diz: é este aqui que está escrevendo essas coisas, sou eu que estou escrevendo essas coisas, eu sou aquele que reclinei a cabeça sobre o peito de Jesus, ele lembra desse fato. E ele diz que esse era o discípulo a quem Jesus amava. Então o que a gente pode dizer com certeza? Que esse é o evangelho daquele discípulo a quem Jesus amava. Isso a gente pode ter com certeza. E aí, um dos motivos pelos quais a gente chega até a grande probabilidade, quase certeza histórica, né, de que é João, é a gente fazer algumas conjecturas, como por exemplo, se é o discípulo a quem Jesus amava, certamente era um dos 12, era aqueles que ele tinha chamado para estar mais próximo deles, certamente estava na ceia, porque ele diz isso, né? Ele diz que esse discípulo a quem Jesus amava era aquele que reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus na Santa Ceia. Além disso, um daqueles apagões que quem ouve os PG já deve ter visto alguma vez. Eu volto. Tá. Além disso, ele provavelmente era um daqueles do círculo mais íntimo de Jesus, não só dos 12, mas do círculo mais íntimo. Quem era o círculo mais íntimo de Jesus? Aqueles que, por exemplo, estavam com ele no Monte da Transfiguração. Pedro. Os que a gente mais lembra: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Sendo que Tiago e João eram irmãos. Mas pode ser Pedro? Não pode ser Pedro. Por quê? Porque nesse último versículo aqui mesmo, a gente vê um contraste, né, entre Pedro. Pedro é aquele que fica com ciúme, né? E quanto a este aí, né? E aí Jesus dá até uma tirada nele. Não, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que te importa, né? Então não pode ser Pedro. E muito provavelmente não é Tiago, porque Tiago, quando é relatado no Evangelho de João, é relatado pelo nome. Então, por esses motivos todos, a gente vai afunilando e chega a essa autoria muito provável de que seja João. João provavelmente era ou mais novo ou um dos mais novos quando foi chamado, e que por causa disso mesmo aqui que Jesus disse, né, correu aquele dito de que ele não morreria, mas na verdade Jesus não disse isso. No entanto, ele foi o último apóstolo a morrer. Inclusive, agora quanto à data desse evangelho, ele é o mais velho. Ele foi escrito por volta de 90 depois de Cristo. É o último evangelho cronologicamente. Marcos talvez tenha sido escrito na década de 60, 70, os outros entre esse período e a década de 90, portanto entre Marcos e João, tendo inclusive Mateus e Lucas provavelmente se valido de Marcos, né? E portanto os três são muito semelhantes, são aqueles evangelhos que a gente portanto chama de sinóticos. Mas depois de algum tempo, lá na década de 90 do primeiro século, alguém escreve um evangelho que é muito diferente dos outros, e já na idade velha, assim, nessa época muita gente já tinha morrido, e de fato foi o apóstolo que morreu por último. Então a gente tem quase que certeza que sim, era aquele João, um dos filhos de Zebedeu, este a quem Jesus amava. Uma outra coisa que a gente nota também quando vai para as epístolas é que tem muitos pontos parecidos das epístolas de João com o Evangelho de João. Ia falar isso agora. Muito bom, muito bem lembrado. Inclusive a gente vai para ela agora. 1 a João. Só que o argumento assim, ele ajuda, mas também não é conclusivo, porque
porque nem nas epístolas ele se identifica como João. O que acontece é que e talvez ajude um pouco mais, é que na segunda e na terceira epístola universais ele se dirige como presbítero, né? E aí naquela época provavelmente ele era conhecido como presbítero, ele era presbítero ali na região de Éfeso. Então isso ajuda talvez, mas também não é definitivo. Mas olha só o que ele diz ali que provavelmente também é João, que provavelmente é o mesmo autor do Evangelho, o que ele diz ali nos 4 primeiros versos da sua primeira epístola, no primeiro capítulo. O que era desde o princípio, vejam só as semelhanças, né? Como é que ele começa o verso 1 do primeiro capítulo do seu Evangelho? No princípio era o Verbo. Então, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo, de novo o termo, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, e que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Olha o que ele diz no verso 1 e no verso 3. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que vos anunciamos, o que as nossas mãos apalparam. Então, o que João está dizendo? Ele está dizendo que ele foi testemunha ocular da vida de Jesus Cristo, do próprio Jesus Cristo, e mais do que testemunho ocular, ele foi alguém muito, isso é importantíssimo, ele foi alguém muito próximo de Jesus, ele tocou em Jesus, e aqui no Evangelho ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Ele era aquele discípulo que se autoproclamava o discípulo a quem Jesus amava. Então a gente não tem só o relato de um discípulo, o que já é algo importante, né? Porque, por exemplo, no caso de Marcos e Lucas, eles não foram nem testemunhas oculares, eles não viram, Marcos provavelmente ouviu de Pedro aquilo que ele relatou no seu Evangelho, e Lucas também pegando material de Marcos e portanto de Pedro, mas fazendo várias pesquisas, chegou ao seu Evangelho. Mas Mateus andou junto com Jesus, e João era do círculo íntimo de Jesus, e mais do que isso, era o discípulo a quem ele amava, era o discípulo que diz: nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos na palavra. Olha só como ele se refere a Jesus. O que ele está dizendo, portanto, é que a sua autoria, ela vale muito por causa dessa proximidade. A gente vai ver que, obviamente, a autoridade que a palavra tem não é por ter sido João que escreveu, mas ainda analisando literariamente o livro, pensem só em quão valioso é o relato de alguém muito próximo. Pensem, por exemplo, numa biografia que é escrita por alguém que esses dias, por exemplo, eu estava procurando alguma coisa sobre as biografias, sobre o C.S. Lewis, e aí tem lá várias biografias, né? E aí tem pessoas como, por exemplo, o Alistair McGrath, que é contemporâneo nosso, ele é professor lá em Oxford, que escreve baseado em relatos históricos e no que outras pessoas disseram, e escreve uma boa biografia. E aí tem pessoas que viveram mais próximas a ele, e aí imagina se você acha, não sei se tem, mas aparentemente tem, um livro com relatos de pessoas da família, de pessoas muito próximas, de coisas que o Tolkien falou sobre o C.S. Lewis, eles eram amigos muito próximos. Não há um valor assim muito mais especial nesse segundo caso? É alguém que viveu é alguém muito íntimo, e não só a credibilidade, porque a gente pode ter credibilidade, por exemplo, em Lucas, mas a questão de falar de coisas e de falar de alguém de quem eu era muito próximo. Há uma questão afetiva até aí muito necessário de ser considerada. É um discípulo muito próximo que está falando, e a gente vai ver isso nas palavras, a gente vai ver essa proximidade enquanto João fala do seu mestre. E aí, uma outra coisa
que corrobora com isso e que mostra quão peculiar é esse evangelho é algo que a gente vai ver lá no capítulo 19, versos 26 e 27. Uma coisa que aconteceu com João e que dá mais um diferencial assim, para esse evangelho em relação aos outros. Capítulo 19, versos 26 e 27. Lê, Robson, para a gente, por favor. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, na morte de Jesus, na crucificação, João passou a ser parte da família de Jesus. Ele passou a fazer parte da família de Maria. Tomou ela como se fosse sua própria mãe, né? Recebeu ela em sua casa. E daquele momento até a morte, provavelmente de Maria, ela provavelmente morreu antes de João, eles viveram juntos. Então imagina você que viveu 3 anos e pouco com esse mestre a quem você amava muito, e de repente você passa o resto da sua vida, grande parte dela, com a mãe dele. Percebe? Ou seja, ele poderia, como o Piper fala, ele poderia perguntar coisas que ele não sabia para a mãe. Ele provavelmente teve muitas conversas com a mãe de Jesus sobre Jesus. Então, a gente tem diante de nós um evangelho totalmente peculiar, por vários motivos. Não quer dizer que ele seja melhor, que os outros não sejam palavras de Deus, mas aqui a gente está enfatizando as peculiaridades desse evangelho que serão vistas nas próprias palavras do evangelista aqui. É o relato de alguém muito próximo de Jesus, de alguém a quem Jesus amava. Perfeito? Mas, como eu tinha já pré-anunciado, a autoridade desse livro, o fato da gente poder crer que esse livro é palavra de Deus e, portanto, pode nos gerar fé, pode nos salvar a vida, pode nos dar deleite, não reside no fato de que é o texto de uma testemunha ocular, de alguém que viveu, que tocou, que era íntimo de Jesus, de forma alguma. Vamos ler João 14, 26, o André, e o Robson, João 16 e 13. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. 16 e 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O que Jesus está dizendo nesses textos é prometendo que viria alguém depois da sua ida, que ficaria no seu lugar, a quem ele chama de Consolador, né? Que é o Espírito Santo, e que ajudaria os discípulos de várias formas. Seria aquele que convenceria o mundo do pecado, da justiça, do juízo, mas ajudaria eles de uma forma peculiar, qual seja a de fazê-los lembrar todas aquelas coisas que Jesus tinha dito, a de deixar aquelas coisas muito bem guardadas, a de guiar os discípulos naquelas coisas, de tal forma que aqui Jesus está mostrando por que isso que está sendo escrito aqui tem autoridade, importa, porque a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus, o que os discípulos disseram e nos registraram por meio dos seus escritos, das suas cartas, dos seus evangelhos, são para nós fundamento. Lê para a gente, Robson, rapidinho, Efésios 2 e 20. Isso. A gente está com 1000 versões agora, né? Vamos para uma NVI. Efésios 2 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A igreja de quem Paulo está falando aqui é uma comunidade que se ergueu sobre um fundamento, o fundamento dos apóstolos.
E como esse fundamento foi erguido nessa época? Por meio dos escritos, né? Então a gente pode olhar para o Evangelho de João e dizer que isso aqui é palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo inspirou João a dizer isso. O próprio Espírito Santo, como tinha sido prometido por Jesus, ajudou com que João se lembrasse de todas as coisas que Jesus havia dito a ele e aos outros discípulos. O próprio Espírito Santo guiou João e os outros crentes nas verdades que tinham sido ensinadas, de tal forma que a pedra angular da igreja é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo quis que a partir dele, a pedra angular, um fundamento fosse estabelecido sobre o qual a igreja se erguesse, a saber, a pregação dos apóstolos, o escrito dos apóstolos. É nisso que repousa a autoridade, não simplesmente porque foram testemunhas oculares, mas porque o próprio Jesus deu autoridade por meio do seu Espírito Santo, que veio e ajudou os discípulos nesse trabalho, né, que a gente chama de inspiração. A gente tem diante de nós não o relato trôpego de um velho que talvez tenha se esquecido de muita coisa, inventado alguma coisa, como muitos vão dizer, né? Ele já estava velho, começou a inventar esse negócio aí de divindade de Jesus Cristo. Não, a gente tem um relato de alguém que foi ajudado pelo Espírito Santo a não se esquecer dos ensinos e a ser guiado nesses ensinos e guiar outros nesses ensinos, nos ensinos do seu mestre, de Jesus Cristo. É daí que vem a autoridade desse texto que nós iremos ler. E aí eu fiz uma observação aqui, que é por isso, né, que a gente, o Piper fala, na hora que ele está falando isso aqui, que é por isso que crentes devem ser, ele fala dele, é por isso que eu sou, diz ele, tão apegado a esse livro, é por isso que nós precisamos ser tão apegados a esse livro, porque no fim das contas é a palavra do próprio Deus, de tal forma que, e aí ele diz, eu fico muito temeroso quando eu me desvio um pouco que seja da Bíblia, eu dou um jeito de criar um atalho para voltar logo para a Bíblia, né? Porque aqui reside a autoridade e a fonte de todo o nosso deleite, aqui, como a gente já disse, a palavra que pode nos gerar fé, e é por isso que a gente tem que estar preso e amarrado a esse livro, e é por isso que eu gosto daquele trecho lá da nossa Constituição, e que é inclusive dito aqui também na nossa profissão de fé, né? Que fala que nós, quando nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana, admitimos a convicção de estarmos subordinados ao pastor, de respeitarmos o pastor até que ele seja fiel às Escrituras. Isso é lindo, né? Mostra que acima do pastor está alguém, o que muitas igrejas não entendem, né? Mas que o meu respeito está subordinado ao pastor na medida em que está subordinado antes à autoridade do próprio Deus, a autoridade a quem o pastor diz servir, a autoridade a quem o pastor diz ser fiel, principalmente quando ele está pregando o Evangelho. Então essa é uma nota que eu quis compartilhar com vocês. E aí por fim, eu queria que a gente lesse o primeiro versículo de novo, tendo como base algo que eu acho que já ficou claro para todo mundo, né? João vai aos poucos deixar claro de quem ele está falando, e aí no verso 10, mais especificamente no verso 14, ele deixa muito claro de quem ele está falando. Ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Assim como aquele texto que a gente leu de Isaías deixa muito claro que é Jesus ali de quem se está falando, aqui também, quem habitou entre nós, e habitou de forma tão notável que João quis escrever algo sobre ele, e depois vai ficar mais claro quando ele começar a falar deste, né? Jesus Cristo, né? Mas lá no comecinho ele começa, digamos, com algum suspense, mas no fim das contas, e é uma coisa que o Piper vai dizer, João não quer criar nenhum suspense aqui no seu livro. E aí o Piper até fala assim: não há problema nenhum em você escrever um suspense,
mas a ideia de João é que não haja praticamente nenhum suspense no seu livro. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo ele já vai dizer que esse Verbo era Jesus Cristo. Ou seja, ele está querendo de uma vez começar o seu evangelho com aquilo de mais importante, nobre e valioso que há, para que todo o resto seja lido a partir disso. E aí o Piper diz aqui que ele começa com aquilo de mais sublime há sobre Jesus, né? E é como se João pretendesse que... Não, de novo, o Piper diz que João, quando escreve assim, ele pretende que nós leiamos esse evangelho assombrados, em adoração. Então, quando a gente lê, e a gente vai já na próxima sessão adentrar no texto, já com todas essas introduções feitas, a gente vai perceber isso, se a gente já não percebeu nessa primeira leitura, que é algo muito grandioso sendo dito sobre alguém. É sobre um homem. A gente vai ver lá em vários relatos, como por exemplo, e o Piper mesmo cita isso, lá em João 4, Jesus com sede no poço lá, né? A mulher samaritana vem e eles conversam, mas Jesus está com sede ali. A gente vai ver um Jesus que sofre, a gente vai ver um Jesus faminto, portanto um homem. A humanidade de Jesus vai ficar clara nesse evangelho, mas mesmo assim, o que João vai destacar nesse começo aqui é que não é de um simples homem que ele está falando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É por isso que não dá para correr, é por isso que não dá para a gente falar desses 18 primeiros versículos agora. A gente precisa ficar aqui, degustar esses versículos, tanto que a gente vai começar a próxima sessão dividindo esse primeiro versículo em 3 partes e ficando em cada uma delas, porque as coisas que estão sendo ditas aqui são muito grandiosas. E se a gente perder o que João está dizendo aqui sobre Jesus, a gente perde o resto. E aí o Piper diz que é por isso que ele coloca essas coisas aqui valiosíssimas já no começo, para que a gente se assombre com esse relato aqui de quem é Jesus nesse começo, e aí agora em adoração, em reverência, porque essa coisa grandiosa foi dita sobre Jesus Cristo, sobre esse personagem principal desse evangelho. Com isso em mente, então eu leio o resto. Eu não posso perder nunca. Quando eu estiver lá no meio e eu já tiver talvez esquecido desse começo, eu preciso lembrar que que João está falando para que fé seja gerada e ampliada em mim. E ele está falando daquele que no princípio era o Verbo, naquele que estava com Deus, naquele que era Deus, naquele que é Deus, naquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Olha as palavras que João vai usando, a gente vai falar disso também. Verbo, depois no verso 4 ele diz que a vida estava nele, no verso 5 ele diz que a luz resplandece nas trevas, e essa luz se identifica com Jesus. Depois ele diz no verso 14 que esse verbo, essa luz, essa vida tinha nele glória como do unigênito do Pai. Não são palavras pequenas, não demonstram coisas pequenas. Por isso que a gente tem que ficar, e é por isso que o Piper diz que esse prólogo, esses primeiros 18 versículos, e já nos 3 primeiros, já no primeiro versículo, João está querendo, sem suspense nenhum, ou praticamente suspense nenhum, nos assombrar com um relato de alguém que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou. Não era simplesmente um alguém, um ser humano qualquer, era o próprio Deus. E aí a gente, obviamente, a partir disso pensa no quanto nós temos esse tipo de intimidade com Jesus Cristo. Nós podemos falar esse tipo de coisa? Podemos? A gente tem, claro que guardadas as proporções contextuais, mas o Espírito Santo foi prometido como aquele que estaria conosco, que nos ensinaria todas as coisas. É o próprio Deus conosco. É isso, aliás, que significa Emanuel, o nome do próprio Jesus. Então, Jesus também havia prometido, ele promete lá no fim de Mateus, estar conosco até a consumação dos séculos. Então, a gente pode ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a ponto de
assombrosamente dizer coisas que deixem as pessoas estáticas, que nos deixem estáticos. João viveu uma vida com Deus, primeiro com Jesus e depois com o Espírito Santo, portanto com Jesus, com Deus por meio do Espírito Santo e com o Espírito Santo, tão profunda, tão íntima, que ele pôde dizer essas coisas. Obviamente a gente nunca vai dizer esse tipo de coisa dessa forma, porque isso aqui é palavra revelada de Deus, né? Mas, de novo, voltando ao que eu tinha dito, a gente percebe aqui que não é uma pessoa que viu Jesus de longe, que ouviu falar de Jesus, que pode escrever esse tipo de coisa. Tem que ser alguém que teve um relacionamento com ele. E a gente pode dizer com ênfase, com alegria, com prazer, com gozo, coisas como essa. E na verdade, saber o que elas significam, saber o que significa o verbo ser Deus, o que significa Jesus ter vindo em carne, o que significa ele ter vindo para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, e agora a salvação está aberta para todos, inclusive para mim, para os gentios. Eu posso viver um relacionamento com ele porque ele prometeu o Espírito Santo. Então eu posso ter diariamente esse assombro por me encontrar com alguém que não pode ser uma pessoa comum, porque olha só o tipo de coisa que João está dizendo dele. A gente vai mergulhar um pouco mais, se Deus quiser, ao longo das próximas semanas nesses versos, mas eu já queria deixar essa introdução e deixar por fim essa ideia de que João, como Piper diz, aparentemente quer nos deixar assombrado com esse prólogo aqui, porque ele não diz coisas simples e coisas pouco valiosas sobre Jesus. Ele diz coisas muito importantes sobre Jesus. E aí, já pré-anunciando um pouco do que talvez a gente ouça sábado, dia 27, Paulo diz que a grande missão da vida dele era conhecer a Jesus, era conhecer a Cristo. Ele considerava todo o resto como esterco para conhecer a Cristo. E aí João, nesse próprio evangelho aqui, lá no capítulo 17, verso 3, citando Jesus, relatando a oração de Jesus, vai dizer que a vida eterna é esta: que te conheçam, a ti como o único Deus verdadeiro, Jesus dizendo ao Pai, e a Jesus Cristo, ao teu Filho, a mim, a quem enviaste. A nossa vida, no fundo de tudo, no fim das contas, precisa sempre ser, e eu digo isso sabendo da dificuldade do que isso significa, uma vida de conhecer a Jesus, de tal forma que a gente possa se aproximar o máximo possível de um vislumbre, de um entendimento como esse de João, a ponto dele dizer coisas como ele disse aqui. A gente pode até saber que João disse essas coisas, mas a gente realmente precisa, pela graça de Deus, a gente pode entender isso na prática, sentir isso, viver isso, de tal forma que isso nos gere deleite. Obviamente a gente precisa conhecer isso, não tem como a gente desfrutar de algo que a gente não conhece, mas sabendo que João disse essas coisas sobre Jesus, sabendo, portanto, que esses conceitos são conceitos verdadeiros a respeito de Jesus, o que isso significa, qual o valor disso, qual a profundidade disso, o que isso tem a ver com a minha vida aqui agora, no século 21, em Orlândia, tudo isso a gente vai descobrir um pouco mais nas próximas sessões, mas desde já fique, e Deus nos ajude nisso, esse assombro causado por essas primeiras palavras. Amém.